Aí volto a compartilhar. Então, um pouco é isso. Vocês voltaram pro PPT, né? Sim, né? Então, um Sim, pouco sim. é isso, assim. É como se eu tivesse lidando aqui, agora, com essa noção de ficção que me interessa aqui, ou que vem, que começa a aflorar no texto. Ela não é uma ideia de ficção que se restringe apenas à literatura, mas que ela poderia ter um sentido metodológico e ter um sentido propriamente epistêmico no que diz respeito à pesquisa em comunicação. E aqui é como se essa dimensão ficcionalizada da pesquisa, né, ela tivesse a ver ou começasse a se produzir também em razão dessa estratégia de autonomeação dos autores, dos próprios autores, enquanto autor empírico. Né? Então, isso não é, para mim, pessoal, essas ocorrências, elas se tornam significativas, elas me parecem interessantes demais para serem desprezadas, como ocorrências fortuitas, assim, dispensáveis na história, né? Na biblioteca dos estudos de comunicação, como nota de rodapé, assim. Então, eu estou tentando produzir uma inteligibilidade sobre essas ocorrências que, a princípio, são do campo da literatura, são exóticas demais, são quixotescas, eu uso a palavra em alguma medida ali, são weird, é uma coisa meio weird, né? Para não falar no tom de ficção científica mesmo, do qual elas se revestem. Né? Na medida em que eu tenho um autor assinando um texto como outra pessoa. Que legitimidade tem isso? É possível a gente pensar isso como válido? Se a gente aceita isso como válido, o que decorre como consequência disso? Né? Do ponto de vista, assim, de uma epistemologia ficcionalizada, que passa a ser mais e mais ficcionalizada, ou que passa a se deixar banhar, digamos, por estratégias que vêm do campo da ficção literária, ou da ficção científica. Não é à toa que o J.P. Zui é um escritor de ficção científica. Né? Então, é essa dimensão assim, que eu estou tentando desdobrar de um impressionamento. Eu li um livro de contos que tem tais e tais características, mas só um pouquinho. Essas características desse livro de contos, elas não se manifestam também na pesquisa em comunicação, elas não podem ser úteis para a pesquisa em comunicação, no sentido de fazer ela ser diferente do que a formalidade manda ser. Né? Então, são essas explorações assim, que eu tentei fazer. Eu me refiro a esses casos como experiências limite. Esse é um conceito muito interessante. É um conceito que vem da filosofia do Georges Bataille. É um conceito de experiência limite que é explorado pelo Mark Fisher, por exemplo. Né? O próprio Nick Land também trabalha com isso. O Benjamin, curiosamente, numa publicação recente... aqui eu tenho o livro do Zui. Tá? Então, o Walter Benjamin saiu... Aqui está o livro do J.P. Zui. Onde é que está a câmera? Está aqui. O Sol Artificial. Tá? Altamente recomendável. Recentemente saiu um livro de textos do Walter Benjamin, intitulado A Arte de Contar Histórias, se eu não me engano. Uma coisa assim. A Arte de Contar Histórias. Está aqui. A Arte de Contar Histórias, justamente. Esse está aqui o texto do Benjamin, A Arte de Contar Histórias. Nesse texto tem uma nova tradução de um texto clássico do Walter Benjamin chamado O Narrador, que aqui aparece traduzido de outro modo, assim, o próprio título do texto não é mais O Narrador, mas se tornou então isso, né? O Contador de Histórias. Tem uma diferença aí que os tradutores, a respeito da qual essa diferença os tradutores vão falar. E aqui, além dessa nova tradução desse texto clássico do Benjamin, tem uma série de textos até então inéditos do Benjamin, que são contos. E nesse livro, o Benjamin se revela numa faceta de contista. Né? E um dos contos do Benjamin se chama justamente O Segundo Eu. E me pareceu, assim, esse texto do Walter Benjamin
também suscitador afim com a reflexão inicial assim sobre o Zooey, né? O Benjamin está aparecendo ele não só como um teórico da comunicação, mas como um contista, e falando nesse formato, no formato do conto, assim, dessa noção de um segundo eu, né? Que me parece é a mesma noção de um segundo eu, de uma alteridade de si produzida, de uma ficcionalização de si, que vem performatizada assim no próprio livro do Zooey, né? Então eu começo a explorar essas coisas, pessoal, de forma a extrair aí um tipo de pensamento, ou especular sobre características um pouco não, como é que eu vou dizer, características de filigrana, mais menores assim da pesquisa em comunicação, tá? Eu passo pela discussão ali do Humberto Eco, do autor empírico e do autor modelo e do autor limiar, né? Há uma discussão, esse tema, assim, o Eco, durante, pelo menos tem 3 livros muito conhecidos dele, que discutem essas categorias, né, de autor empírico, autor modelo e autor limiar. Esse autor limiar ele é pouco trabalhado dentre as 3. Eu estou me referindo aqui aos livros do Eco, que são Interpretação e Superinterpretação, Os Limites da Interpretação, e um outro chamado Lector in Fábula, onde o Eco discute muito isso, assim, a recepção da literatura e como o autor pode eventualmente, ou o texto, pode eventualmente programar efeitos de recepção, né? E fala também sobre as estratégias de leitura, né? Porque uma estratégia muito comum é a gente ler um texto tentando identificar o texto pela figura, pelo aquilo que a gente projeta a respeito da vida do autor. Né? É muito frequente ler um texto literário tentando entender que aquele texto literário é um reflexo da experiência vivida real do autor. E isso é uma péssima leitura essa, né? Então o Eco, ele nesses 3 livros, assim, Os Limites da Interpretação, Interpretação e Superinterpretação e Lector in Fábula, o Eco discute essa interação aí que se dá entre o autor e o leitor por intermédio da literatura, né? E que quais são esses nexos, a natureza desses nexos aí, né? E quais são também porque às vezes um texto fala mais do que aquilo que o autor pretendeu dizer. Um texto tem uma espécie de autonomia em relação ao seu próprio autor, né? O autor, ele não é dono do texto. E o sentido que um bom leitor, pode encontrar no texto pode não ter sido antecipado ou autorizado pelo autor do texto. Porque o texto fala mais. Às vezes o texto fala mais sobre o autor do que o autor pensou estar dizendo sobre si, né? Bom, tem uma discussão aí, pessoal, sobre essa epistemologia da escrita, tá? E esses fenômenos da pseudonímia, do mascaramento do autor, da desaparição do autor, da morte do autor, da relação do autor empírico no mundo com o autor modelo, que é o autor imaginado por quem lê, né? O texto como tendo uma certa autonomia em relação ao próprio autor que o escreveu, né? As possibilidades válidas ou não, ou inválidas de interpretação, porque admitirmos aqui que um texto seja eventualmente polifônico e possa suscitar uma série de interpretações não autoriza admitir que todas as interpretações são válidas ou são boas no mesmo nível. Existem más interpretações, existem boas interpretações, existem interpretações que são autorizadas pelo texto, outras não. Então tem toda uma discussão do Humberto Eco sobre isso, assim, né? E isso me parece assim útil para a gente pensar a experiência do Zooey, né? Tem também aqui 2 ideias que me parecem importantes do texto, que é essa ideia da autoria como gesto, né?
A autoria do texto é uma espécie de modo de soltar o texto no mundo. Quando o cara assina um texto de outro modo, essa assinatura é um gesto que dá um sentido para o texto. Né? Mas parece que essa assinatura, sim, ele batiza, ele assina o texto de outro modo, essa assinatura agrega um sentido no texto. Né? A pergunta que fica, em se tratando de um texto de ciência, isso configura uma fraude científica? Ou não? O Foucault teria cometido uma fraude científica, então, quando ele assina um verbete de um dicionário como Maurice Florence? Né? Até que ponto a legitimidade científica depende da nomeação, da responsabilização jurídica da autoria? Será que eu consigo pensar um texto que seja legítimo cientificamente, mas que não dependa da necessidade de reconhecimento jurídico ou da localização da pessoa física do autor como autor daquele texto? Né? Então, assim, o que eu quero salientar aqui é que tem um conjunto de questões atinentes aí à epistemologia da escrita que podem movimentar a epistemologia da comunicação, que podem nos ajudar a problematizar a epistemologia da comunicação, no sentido de aproximá-la da literatura, porque eu entendo que um texto é o texto é o laboratório do pesquisador da comunicação. E que o texto é muito pobre, na minha visão, o cientista da comunicação que toma um texto como um instrumento translúcido para exposição de suas ideias. Porque me parece que pensar o gênero literário, o formato do texto, a escrita, é parte do ofício do pesquisador da comunicação. O fato de que o Benjamin explora gêneros literários, entre eles até o conto, é isso que faz do Benjamin, no caso, um autor tão importante para a área de estudos da comunicação, porque ele consegue produzir em distintos regimes mediais, entendendo-se aí os gêneros como já uma instância de mediação, ou uma estratificação medial, vamos dizer assim. Eu posso entender que os gêneros são já mídias, em alguma medida, ou estratificações mediais. E eu estou supondo, a título de provocação também, a título de aposta, a título de discussão epistêmica na área, que um pesquisador dessa área precisa desnaturalizar os formatos de escrita e tentar explorar o formato de escrita que melhor condiz com o seu tema e com o seu pensamento. Então, precisaríamos ser capazes de escrever contos em nome da pesquisa acadêmica. Caso seja necessário me expressar como pesquisador nesse gênero, por que não? O problema das revistas é o problema das revistas. Isso não é o problema imanente da ciência. O problema das revistas é o problema da formalização institucional da ciência. Né? Então, é esse conjunto de questões assim, que eu estou achando rico de pensar. Né? Para a gente produzir pensamento, descoberta, pensamento plural, experimento. A área é experimental. Nesse sentido. Tá? E eu passo essa ideia, na realidade, de que o texto é um laboratório, ela não é minha, ela é do Benjamin, como a gente vai ver a partir da semana que vem. E essa ideia de que há... Ou seja, o que eu estou sustentando, pessoal,
é que o pesquisador da comunicação precisa estar atento às formas e não aos conteúdos dos discursos. Lembrem daquela definição do Braga, quando o Braga fala da interação. Porque o Braga diz, o conteúdo da interação não é objeto da nossa área da comunicação. O conteúdo da interação vai ser objeto da política, da sociologia, das outras disciplinas, da economia, das outras disciplinas, o conteúdo da interação. Mas a forma da interação, a mecânica da interação, aí é algo para a qual o pesquisador da comunicação deve olhar. Essa ideia eu acho muito interessante. E, de certa maneira, é essa ideia que está sendo sustentada aqui, um pouco implicitamente, assim, poderia argumentar de modo mais direto a respeito dessa ideia, né? Mas implicitamente é isso que eu estou dizendo, que um pesquisador da comunicação ele precisa ter capacidade de transitar entre formatos ou de produzir uma reflexão menos mecânica, menos automática sobre a adesão a esse ou aquele formato narrativo. Né? Então, o que a gente precisaria é desnaturalizar a nossa adesão aos formatos assim, que a gente escolhe. Claro que aí existem a produção, a regulação formal, institucional da ciência. Existe isso. Né? Mas, tipo, isso é o problema, me parece um outro problema. Me parece um outro problema. Né? Que é o problema justamente da burocratização da ciência. É o problema das agências, é o problema dos burocratas, é o problema da instituição. Não é o problema do cientista mesmo. É claro que esse cientista vai se insere no mundo e depois vai ver o que vai fazer com isso. Mas eu estou falando assim, se eu considero apenas mente esse debate enquanto debate epistemológico, por que não pensar com ele? Eu estou defendendo essa ideia, mas dentro de um formato que está aqui acadêmico. Né? Então, essas noções todas, assim, que eu fui rastreando e juntando, elas falam sobre um processo, assim, de um autor que desaparece, que se torna outro, se torna anônimo e que se torna objeto da sua própria ficção, de alguma medida. Que entra, eu usei a palavra ficção de si, tá? Que ele, o próprio autor, se insere num processo de ficcionalização, assim, né? Eu falo de um trabalho que eu estou orientando, né, no doutorado, de um estudante que está pensando, até por aqui, nesse momento assim, da tese, em escrever a tese segundo diferentes vozes narrativas. Né? Por que não? Como que eu defendo isso num trabalho? Qual é a legitimidade que eu tenho para propor isso? Uma espécie de... ou eu preciso fazer um discurso monolinguístico? Ou eu defendo a plurivocidade assim, do próprio autor da tese? Eu posso escrever a tese também como um personagem que eu interpreto no mundo? Né? Isso tá comentado ali no texto. Né? Então, qual é a possibilidade de pensar isso e de tirar proveito investigativo e comunicacional de estratégias desse tipo? Né? E eu comento também, pessoal, em passagem, assim, raspando ali, duas outras referências da literatura que me chamaram muito a atenção nos últimos meses. Assim, um é esse livro chamado O Retalho, tá? E que falam sobre processos similares, assim, de o autor dentro e fora do texto e de o autor constituindo a si próprio no relato, na relação com o relato, na relação com a sua própria escrita. Né? Então, esse livro chamado O Retalho, do Philippe Lançon, ele é um jornalista, tá? E ele foi uma das vítimas do atentado em 2015 do Charlie Hebdo.
Então aqui vocês lembram disso, né? Toda a repercussão que deu. Isso é janeiro de 2015, né? Então aqui tem algumas imagens do Charlie Hebdo. Que tem uma imagem da redação do Charlie Hebdo após o atentado, imediatamente após o atentado, né? Aqui tem uma das cenas que também circulou o mundo também. Esse é um policial que é assassinado por um dos terroristas que entra lá, né? Tem outras imagens desses terroristas, eles foram mortos logo dias depois do atentado, assim. O Charlie Hebdo era um jornal que, segundo o próprio Philippe Lançon comenta, estava falindo, assim, né? Estava falindo, provavelmente aquele ano de 2000, eles vinham perdendo assinaturas gradualmente, assim, nos últimos anos, né? E subitamente, assim, a partir do atentado, todo mundo se tornou Charlie, né? Ele comenta sobre isso no livro, assim. O livro é um relato detalhadíssimo, assim, é um dos livros mais impactantes que eu li nos últimos anos, talvez, né? É muito impressionante, assim, o modo como o detalhamento com o qual ele descreve o atentado, né? Quase segundo a segundo, assim. O texto é muito bom e a impressão que dá é que o próprio autor virou uma mídia, na medida em que ele consegue se tornar quase ele próprio um dispositivo de registro do fato. Porque é muito detalhado, como se a memória desse cidadão, numa situação traumática, assim, talvez como condição para sobreviver, eu não sei como é esse processo do ponto de vista neurológico, cerebral, psíquico, não sei como é isso, essa experiência traumática. Então, esse cara, o detalhamento, o modo como ele descreve, assim, o tiro que levou, os momentos que antecederam a invasão da redação do jornal, a reação de cada pessoa, os colegas que morreram junto com ele, os últimos momentos, é terrível, assim, é terrível e é ao mesmo tempo belíssimo do ponto de vista da transfiguração literária e medial, digamos, que o fato ganha aqui no livro, né? Então, essa ideia, assim, de que o autor virou uma esponja daqueles acontecimentos, esponja que eu digo nessa capacidade, assim, de absorver essa memória, quase quadro a quadro, jogando dentro pro fato, né? Então, o que ele descreve, assim, é muito impressionante, é muito detalhado, é muito impactante, assim, né? E ele fala do momento que ele toma o tiro no rosto, né? Eram 6 pessoas na redação, ele sobreviveu, foi o único que sobreviveu, e ele toma um tiro, assim, que destroça 1/3 do seu rosto. E ele descreve isso, e ele escreve como se deu conta disso. E aqui eu trouxe algumas fotos do autor, né? Ele descreve todo o processo operatório e pós-operatório. O livro, ele é um livro que tem um sabor muito filosófico também, assim, né? Porque tem uma discussão aí que é qual é o limite do humor, né? Também uma discussão que está colocada, assim, né? Porque o pessoal, a redação do Charlie Hebdo tinha como política, digamos assim, essa ideia de que eram iconoclastas, né? O humor assim não tem limites, né? E num determinado momento, em nome disso, ele se questiona então e se coloca à disposição para que ele próprio seja agora nessa situação ironizado também publicamente. Ou seja, se ele defende essa máxima do humor como inatacável, assim, então quer dizer que agora eu, nessa situação, alguém pode zombar de mim também. Sim, é isso. Né? Então, ele passa por questões desse tipo, assim, né? Ele passa por questões que têm a ver com essa presença da cultura islâmica na França. Tem um intertexto com o livro do Michel Houellebecq, que é aquele livro Submissão, que é um livro que foi lançado um dia antes do atentado, que fala justamente sobre uma França que foi comprada pelos petrodólares assim, dos muçulmanos, né?
Então, tem uma... E é um livro do Houellebecq, no caso, Imagina uma França com um presidente muçulmano em 2024. Né? O livro do Houellebecq é uma ficção também, um pouco com esse tom assim, de uma distopia. Né? Então, o Filipe... Ou seja, é um livro que termina assim também de modo assustador. Né? Ele está muito... É um fato muito presente também, né, pessoal? É um fato muito presente, assim, está falando de um mundo que está indo não sei para onde, né? Está vivendo essas transformações assim dramáticas, né, que a gente tem vivido aí. Um autor se referiu a isso como choque de civilizações, né? Então, de certa forma, essas guerras eternas aí no Oriente Médio, esse choque de civilizações parece que vem se atualizando, se tornando cada vez mais presente, mais intenso, determinando de fato a nossa vida pessoal hoje, né? A gente está vendo isso, sim, cada vez mais. Então, é um livro que me impactou muito, sim, chamado O Retalho, né? O Retalho, então, faz referência justamente à operação, ao enxerto que ele precisou fazer no rosto, né? Ele detalha tudo isso, sim, né? Como se deu o pós-operatório, a relação dele com os enfermeiros, o pessoal do hospital, a guarda, porque o governo francês designou, ele precisava ser escoltado, né, o tempo todo, assim, porque achavam que poderia ser vítima de uma nova tentativa de atentado. Enfim, isso abala ele, né? Abala o seu corpo, assim, a sua identidade mesmo. E é isso que é interessante, assim, do autor não como um ser estável. O autor, nem o mesmo autor fora do texto, ele é estável e suficientemente seguro da sua própria face, da sua própria identidade, do seu próprio rosto, assim, né? Então, essa noção de um autor que está visceralmente ameaçado, não só metaforicamente morto, não só metaforicamente mascarado através de um pseudônimo, mas aqui a gente tem um autor que está ameaçado na sua integridade física e que elabora o texto assim. O texto é um mecanismo de elaboração dessa identidade que ele ainda não sabe qual é, mas que não é mais ele, tal como ele se entendia até então, até antes do atentado. Então, esse processo de diferenciação de si, de mascaramento, de tirar de si um outro, é que é interessante, que me pareceu interessante, que me pareceu estar sendo tocado já no J.P. Zui, no Foucault, quando adota um pseudônimo, no Benjamin, quando escreve um conto chamado Segundo Eu, e quando ele próprio, Benjamin, assina com um pseudônimo. Então tem um conjunto, uma espinha dorsal de processos em que o autor é outro. E é isso que eu estou pensando, assim, qual é a possibilidade disso existir como problema comunicacional? Como problema comunicacional, como estratégia de pesquisa, como prática de pesquisa, eu não sei. Mas eu quero pensar sobre isso. É assim, eu não sei, mas eu acho que tem um rastro, tem pistas aí que eu posso botar na mesa, assim, para a gente ver se a gente consegue fazer algo com elas. Né? Então, aqui tem um texto que traduz e que elabora essa identidade em devir de si. Em processo de ser outro, assim. Tá? E tem, falando sobre isso com um amigo, ele me recomendou um outro livro, então, aqui tem uma imagem também na rua do Charlie Hebdo com os mortos, né? Foram 11 mortos, se eu não me engano, né? 3, 9, 10, 11. Foram 11 mortos entre os 5 da redação, aí tem mais pessoal que trabalhava no prédio, tem os guardas que faleceram também, né? No processo do atentado todo. E tem, falando sobre isso com um colega, ele me recomendou esse outro livro, também de um fato que ocorre também em 2015,
mas o livro, se eu não me engano, é de 2019, Escute as Feras, e que aqui tem as edições do espanhol, do francês, do alemão e do inglês do mesmo livro, só a título de ilustração, assim, um livro que ambos são livros premiados, tá? Só que esse é um trabalho, sim, de uma antropóloga no campo, no caso, a Natasha Martin, numa região isolada, extremamente, tem uma coisa assim, de uma antropologia extrema, né? De uma ideia de culturas extremas, uma região extremamente isolada e fria, gélida, na Sibéria. Há lá uma comunidade dos Iven, que são essas pessoas aqui, em algumas imagens assim bem estereotipadas, né, e históricas assim. Mas essa antropóloga vai fazer um trabalho de campo lá, convive lá durante um tempo, e ela é atacada por um urso. E ela é agredida pelo urso porque ela comete um erro que é de olhar o urso nos olhos. E o urso a agride, e ela responde agredindo o urso também. O urso foi ferido por ela, e ela foi ferida pelo urso. E esse livro da Natasha Martin fala desse processo, desse encontro da natureza com a cultura, do homem com o animal. E pensa essa relação aí no trabalho de campo do antropólogo. E ela também se submeteu a uma operação de reconstrução da face, e o livro trata disso. Então é um livro que também é uma espécie de antropologia filosófica, sim, e ela centra o relato nesse acontecimento do campo. Então tem uma discussão assim de antropólogo, tem uma discussão metodológica, tem uma discussão do trabalho de campo. O que é esse outro que a antropologia busca? O que é o encontro com esse outro que os antropólogos idealizam, assim, nesse caso, né? E ela comenta, sim, que nesse momento ela passa a ser identificada naquela tribo, naquela comunidade, que a estava acolhendo, como uma miédica, que é o nome que as pessoas da tribo usam para se referir àqueles, dentre eles, que já encontraram os ursos, que travaram um contato físico com o animal. E esse é o rito de passagem. Esse é o rito que faz com que ela passe, a partir daquele momento, a ser aceita como alguém da tribo. Como alguém que não é mais um humano, mas que é alguém, uma miédica, que diz respeito a uma figura, que é uma espécie assim de mediadora entre esses mundos. O mundo dessa natureza extrema, selvagem aí, e o mundo, esse mundo ocidental, racional, civilizado, como a gente quiser chamar, né? Então, o livro ele é muito interessante também, né? O tipo de texto, a retórica empregada em cada caso vai variar. O que o Philippe Lançon explora em termos de detalhamento, é hiper detalhado. A Natasha Martin parece escrever um texto mais como uma espécie de mito, assim, fica um texto mais genérico. E parece que o caso dela é um caso a mais, assim, ela fala não pela singularidade do caso, mas ela relata o seu caso, mas mostrando que isso que eu passei, milhares de outras mulheres e outras pessoas já passaram. Então, o que importa não é a minha ocorrência, eu passar por isso, mas é o que é isso, como um acontecimento mítico, como um acontecimento padrão, estrutural, assim, uma ocorrência que foi dela, mas que não é só dela, mas de todas as mulheres, de todas as pessoas dessa tribo com a qual ela conviveu. Então, é nesse sentido, sim, que ela reforça uma narrativa mais mítica, em que ela transcende a sua própria experiência. Ela.
E o Philippe Lançon não. O Philippe Lançon há um mergulho, um hipermergulho, hiper detalhista, na singularidade do seu caso. Né? Então, só estou falando assim, para tentar estabelecer algumas distinções entre esses dois relatos, assim, que foram, então, os dois são acontecimentos traumáticos ocorridos em 2015. Os dois autores tiveram a identidade, o rosto, a identidade física, a integridade física ameaçada. Os dois são franceses, os dois foram livros publicados e premiados. Os dois, me parece assim, que os dois foram reconstruir o rosto e se recuperar no mesmo hospital, Salpêtrière, em Paris. E, embora tenha diferenças, assim, do ponto de vista... Eu vou parar de compartilhar aqui, tá? Eu quero vê-los. Se puderem abrir a câmera aí, eu tinha coisas no... A Jaqueline comentou algumas coisas ali. Então, enfim, é um pouco isso, tá, pessoal? É um pouco isso, sim, de pensar essas encenações de si no texto e na pesquisa em comunicação. Né? Eu tentei juntar algumas ocorrências, alguns casos, assim, alguns elementos, sejam os casos mesmo, né, no caso aqui desses dois livros, mas também assim alguns elementos do Eco, alguns elementos do próprio Benjamin ali, assim, de caráter mais teórico, né, para tentar amarrar essas coisas num único texto. Assim, eu fiquei muito... Já passo para vocês, tá? Eu vou... enfim... Bom, enfim, é isso, né? Eu acho que assim a gente meio mostra um pouco aí, muito timidamente, assim, as coisas que venho tentando propor aí dentro da área, refletir a respeito, né? Eu tenho aqui pontualmente 21h30, mas vamos fazer uma rodada, assim, Por favor, vocês estão com a palavra. Posso começar, professor? Por favor. Eu acho super interessante, gostei muito desse texto, me surpreendeu assim, algumas citações. No texto não aparece o Fernando Pessoa, pelo menos eu fiquei pensando, o professor não citou, mas o senhor citou na aula. Gosto da ideia, acho que em termos de fomento de pesquisa, considerando que o índice H tem sido uma ferramenta utilizada amplamente pelas agências de fomento, se ficar mudando muito o nome é capaz de ter alguma dificuldade, apesar que as ferramentas de busca deixam buscar, né, acho que deixam fazer buscas avançadas e colocar mais de um nome, mas a ideia é legal, agrada, mas eu fico assim, será que consegue ficar competitivo? Não fica. As agências não estão... não lidariam com isso. Lamentavelmente. Jaqueline, você queria comentar? Não, tô meio cansada agora, tô conseguindo pensar direito, mas eu só botei umas coisas que eu lembrei, assim, lendo o texto, que foi como o próprio Humberto Eco, que eu penso no que eu já li no Pendor de Foucault e o Cemitério de Praga, são livros de ficção, mas tem uma conexão com a teoria que ele fazia quando ele fala sobre interpretação, né? Essa preocupação que ele tinha com teorias da conspiração, assim. Lembrei também essa ideia do Gothic Materialism que o Mark Fisher faz, né, a partir do Deleuze e Guattari, que seria uma ficção teórica, mais terror e cyberpunk. Também lembrei do Preciado, que tu mesmo menciona no texto, a autoficção. E autores especulativos também. Também eu não conheço também, né, Garestani, mas Fusco um pouquinho mais, Nietzsche também. Eu acho bem potente essa ideia, assim, de... Não sei se estava bem... Eu lembrei muito de ficção teórica, não sei se era bem isso o caminho que o texto estava indo, mas
eu acho uma ideia bem potente, assim. Mas eu lembrei também do texto do Feyerabend, que eu tinha lido ali meio um seguido do outro, né? Que eu pensei assim, e aí eu anotei que a inexistência da confrontação possível entre teoria e realidade, pois a alteração da teoria altera a realidade. Nesse sentido, se for pensar, a própria produção científica são recortes e são versões, são ficcionalizações do mundo, né? Então, não sei, só pensando coisas assim. Só para salientar, assim, a gente começou aqui muito cientificista, vamos dizer assim, né? E agora chegamos na literatura, quase como se a gente estivesse fechando um arco, assim, né? Ou dando uma volta de 180 graus, assim, como se a gente tivesse começado defendendo a epistemologia, a ciência, a coisa vai indo, quando vê nós estamos encontrando a literatura nesse percurso de ampliação das discussões, de especular sobre a natureza da ciência. Quando vê, a gente deu uma virada de círculo, assim, a gente chegou num ponto em que a ciência é a anticiência, a ciência é a literatura, no caso, né? Quase como se elas se reencontrassem, assim, numa outra maneira, né? Ou em algum lugar, né? Como se o método e o não método, o realismo e a ficção, de algum modo, caminhassem um em direção ao outro, assim, né? Eu acho que isso que tu comentou, dos autores todos que tu listou ali, são autores que eu venho trabalhando, sim. Eu tenho me interessado muito por essa ideia de uma ficção teórica e de um relato que seja sirva indistintamente, assim, né? E isso é uma exploração de caráter epistêmico, assim, né? De que trabalhar essa indistinção me parece interessante. Agora, que as agências vão fazer, aí é um preço que eu pago, aí é uma briga que eu compro, mas assim, eu não posso organizar a minha curiosidade de cientista em função disso, assim, eu penso, né? Eu não posso limitar o pensável por aquilo que a burocracia me impõe, né? O meu compromisso é com o pensável, não é com a reprodução da burocracia, né? Eu acho mais interessante isso. Meu compromisso é com a criação, o conhecimento e o pensável, né? Não é com índices, não é com a limitação que previamente me é dada, assim, e que define burocraticamente o que é a ciência, né? Aí, pessoal, cada um de nós vai negociar com essa tensão de um modo. Cada um é dono das suas carreiras, será dono das suas carreiras, né? Mas cada um vai resolver essa negociação como lhe parecer em acordo com a sua personalidade, com a sua expectativa de sucesso, com as suas capacidades também, com as suas capacidades, né? Mas tem aí cada um vai comprar a briga boa. Também tem isso. Cada um compra a briga que lhe parece a briga a ser brigada, né? Então, o que obviamente se revela aqui é um pouco do meu perfil de pesquisador. Não estou pedindo para que vocês façam realismo especulativo, ou filosofia, ou anarquismo metodológico. Eu estou me apresentando aqui como um pesquisador singular no campo, que banca certas brigas e que se dá certos trabalhos, mas cujo compromisso é tirar disso um ensinamento ou algo que possa ser compartilhado, que é o que eu estou tentando fazer aqui. Não precisem concordar comigo, com a minha pesquisa, né? Mas a minha pesquisa, ela pode suscitar questões para mim, e vocês podem editar os efeitos que a minha pesquisa pode produzir em cada um
Cada um edita e recorta e aprende como quer, ou usa como quer, ou vai fazer as suas coisas. É sempre assim. É sempre assim. Né? Então, é claro que isso cobra um preço, obviamente. Tudo vai ter um preço vai ter um preço. Né? Mas tem um investimento aí que eu também não quero ficar insistindo, né? Porque não... que é um pouco de buscar, assim, não sei se é uma mania, uma teimosia, uma coisa, de buscar meio margens do campo, né? Ou assim, de buscar questões não previamente definidas, não olhar para coisas. Eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, olhar para coisas não são olhadas como pesquisador, assim. Eu gosto disso. E eu gosto quando vejo isso também acontecendo, né? Eu não tô... A Jaqueline tá no chat ali, eu não tô... Um monte de coisa. Isso, o Eco como se fosse o Eco como um teórico também é um grande romancista, como romancista é um teórico. Né? Mas, enfim, um pouco era isso, sim. Eu queria ouvi-los, né? Fernandas, Rodrigo, Vitória, o Rafael, Letícia, Natane, Caroline. O que lhes soa muito weird, soa muito ficção científica, soa muito estranho, muito, sim, o quê? Muito balanço sobre esse módulo que a gente encerra hoje. Não sei, eu não sei se é um questionamento, se é uma dúvida, algo que passou pela minha cabeça, assim. Por acaso, em outra disciplina, a gente leu A Ordem do Discurso do Foucault. E uma das coisas que ele fala lá é que o próprio autor é um procedimento de rarefação, né? De controle do texto. E aí, quando você citou no seu texto esse exemplo dele ter usado um pseudônimo para falar dele, eu quis pensar que é uma estratégia de afastamento para essa identidade, essa entidade, autor Foucault, não ser a que escreveu, mas eu também fiquei assim, mas é só isso? Tipo, isso é pouco, sabe, para ele. Não pode ser uma estratégia tão rasa. E aí eu fiquei estou me questionando sobre isso, quando eu juntei as duas obras e a sua aula de hoje. Fiquei meio reflexivo quanto a isso de ser só essa estratégia dele se afastar enquanto autor ou a pessoa. E eu também lembrei de um outro caso a gente falou sobre o Bruno Latour também, que a Jaqueline falou com relação a outro texto, e o próprio Latour também publicou um artigo há dezenas de anos atrás, não sei quando, com pseudônimo em inglês, numa revista americana, e aí na nota de rodapé tem lá dizendo que ele adotou o nome em inglês porque os sociólogos americanos não iam ler coisas de um francês. E aí ele se explica, e aí os revisores se explicam também na nota, bem assim, meio cômico, meio brincalhão. Assim. Tem o clássico imposturas intelectuais, né? Tem uma coisa do impostor aí, né? Tem uma coisa do impostor nisso, assim, né? De uma ciência da impostura, né? Tem o clássico livro do Alain Sokal, se eu não me engano, que o título é Imposturas Intelectuais, né? Acho que foi a Jaqueline que comentou há pouco, assim. Porque tem isso da potência do falso, né? A potência do falso é um conceito nietzschiano, assim. Eu acho que o Foucault, o Deleuze e o Guattari também discutem, né? E o que seria isso, né? Se a gente levasse, assim, buscasse uma ciência da potência do falso, né? É isso, essa ideia de uma ciência que a ciência ela é uma ficção. Ela tem padrões e um texto científico é quase eu tenho um amigo que diz a realidade é um gênero literário, né? É uma ótima frase, sim, mas a gente poderia entender que escrever cientificamente como um cientista é um gênero. Só que, claro, a gente sabe que não é só um gênero. Tem
coisas aí que estão para além daquilo de um artifício discursivo. Mas tem um artifício discursivo, né? Então, o que a gente está, o que eu tento pensar assim é um pouco isso, assim, né? Será que o pesquisador da comunicação não é o cara que estaria livre para experimentar com esse artifício? É a ideia da luz artificial, né? É a ideia da luz artificial que dá título ao texto, assim. Num mundo hoje, né, em que essa distinção entre ficção e realidade, ela parece tão borrada, né? Assim, será que não é um momento em que não é um tipo de resposta interessante, assim, de uma área, né? De inverter o jogo no mesmo veneno, assim, o veneno remédio, né? Será que num mundo em que está tão atravessado por narrativas e por bolhas e por experiências de realidade que quase não se conectam, sendo isso um veneno, será que o remédio não é dar uma resposta nessa mesma lógica, assim, incorporando também uma ciência em que o artificial, o artifício seja de algum modo melhor contemplado e aclimatado, assim? Eu não sei, tá, pessoal? Mas me agrada explorar essas questões, assim, né? Porque explorar isso é pensar a natureza do fenômeno comunicacional, que onde as formas importam, esse jogo de esconde-esconde importa também, porque tem uma nota de rodapé ali que fala estudar a comunicação é estudar criptologia, né? Essas estratégias de mentir. A mentira é um problema comunicacional. A mentira é um problema comunicacional. A ficção é um problema comunicacional. Obscurecer, dizer uma meia-verdade é um problema semiótico e comunicacional. A semiótica é uma teoria da mentira, né? Então, será que essa pretensão a um realismo, a um hiperrealismo, será que ela não redunda? Será que a ficção não é uma boa estratégia para revelar o real? Né? Não sei, mas eu tenho lido autores, sim, o Flusser foi citado aqui, que concordam com isso, né? E que aproximam muito, assim, as suas teorias do campo da literatura, né? Como se o pesquisador da comunicação pudesse, sim, se constituir legitimamente, não a partir daquele modelo único do trabalhador devotado da sociologia empírica, do cientista estável, autoidêntico, monolinguista, né, que tem um discurso único da verdade, assim. Mas por que na nossa ciência comunicacional não é possível se aproximar mais do modelo da literatura, por exemplo, do escritor, do que do sociólogo empírico? Né? Eu sei que os constrangimentos são de toda ordem, né? Da pressão dos pares, das revistas, da busca por legitimidade e tudo mais, né? Eu não tenho resposta, assim, me peço desculpas, só estou trazendo aqui coisas que me interessam, assim, fazer, né? Explorar, meio sem saber, assim, onde isso vai redundar. Se numa grande teoria, se né, assim, como a área vai receber, né, assim, não sei exatamente, mas são explorações que me agrada fazer em nome delas mesmas, assim, do insondável que é para mim mesmo essas questões, né? Ou achar essas associações entre coisas tão assim, né? A literatura de um argentino de ficção científica com o Walter Benjamin e o Foucault sendo outra pessoa. E uma pessoa que foi atacada por um urso. E um atentado, né? Então, tem um conjunto meio assim
estranho de associações. Desculpa eu interromper, Não. às vezes me parece uma coisa assim de o mercado, existe um mercado Da do ciência. conhecimento, assim. Oi? Sim, concordo, entendo o que tá falando. Esse mercado, né, dos cientistas, tal, tem um Star System, assim, como tem o mercado tem o mercado cinematográfico. E daí às vezes eu vejo assim um cara que se liga mais à literatura, vai escrever para uma revista científica, é como um cantor querendo atuar ou um ator querendo cantar, tu sempre olha com uma desconfiança, assim, né? Sim, é Nunca ótimo. é uma coisa... Sim. Então, é isso, né? O quanto o que a gente tem hoje de teoria, de teóricos e escritores estabelecidos, assim, se não existisse uma assinatura de ninguém, assim, quais os textos ficariam e quais outros teriam que não temos, né? Assim, acho que o nome direciona muito o que a gente cultua, né? Acho que... Sim, achei boas os paralelos assim que você fez. Pessoal, assim, ó, estendemos, caímos, voltamos, caímos de novo, nos recuperamos, caímos, levantamos, voltamos, caímos de novo. E assim, chegamos aqui 10:10. Eu não sei, tá, assim, o que aconteceu, se eu consegui gravar ou não. Eu tinha gravado nesse computador, mas agora como caiu, eu não sei, eu vou tentar ver o que eu consigo baixar, tá? Não posso garantir, assim, que a gente vai ter toda... Mas, de todo modo, acho que deu, assim, pra gente... É a primeira vez que eu mostro esse texto, tá? Esse Luz Artificial, a primeira vez foi aqui, assim. A gente não discutiu no grupo de pesquisa, então é muito, para mim, contar com essa escuta de vocês e captar, assim, os olhares, o retorno de cada um, assim, é bom para ir sacando também, né? As reações e meio tendo um sinal verde ou vermelho, assim, para seguir com o trabalho, né? Então, quero agradecer a todos a paciência. Chegamos até aqui quase 10 horas. Então, semana que vem, Adorno, tá? Daqui dentro, aqueles 3. Se puderem já ler ali o que puderem daquele próximo módulo. Se eu não me engano, ficaremos aí 3 aulas, né? Adorno, Benjamin e Susan Buck-Morss. Tá? Valeu, minha gente. Brigadão. Desculpem a extensão, qualquer coisa aí, a queda, mas era isso. Até semana que vem. Tá? Abração.